Sequência, nós veremos algumas lesões ósseas da coluna vertebral, então, as desordens ósseas, os tipos de fratura e os agravantes que uma fratura pode ter. A lesão articular foi discutida, a hérnia de disco. Nós vamos ver as características da artrose na coluna e algumas alterações de formação. Então, são as malformações congênitas que podem afetar a coluna vertebral. Vamos começar com a artrose. A artrose é um desgaste da articulação, um desgaste articular. Então, eu tenho os pontos ósseos, né, a parte óssea do osso, superfície óssea, né, vou pôr aqui a superfície óssea, é uma superfície sempre lisa. E no processo de artrose, eu tenho um desgaste dessa superfície lisa. Ela começa a ficar em formato irregular, justamente pelo atrito gerado pela carga e pressão excessiva na coluna vertebral. E algumas características radiológicas são visualizadas em processos de artrose, como, por exemplo, a diminuição do espaço articular, as superfícies ósseas ficam com aumento de densidade óssea, porque esse atrito, esse desgaste, provoca estímulo para o corpo depositar tecido ósseo. Então eu aumento a densidade óssea no lugar, e esse aumento de densidade ele é seguido por esclerose, a chamada esclerose óssea, né? Ele vai ficando bem mais espesso e totalmente irregular. E a formação osteofitária, a formação dos osteófitos, que são os bicos de papagaio, o osteófito. Então esses são os processos que são vistos nos exames de imagem, em radiologia, aspectos radiológicos da artrose. A artrose causa as alterações clínicas comuns, como dor, incapacidade funcional, então dificilmente tem um movimento bom, rigidez muscular, espasmos, né, dificuldade, né, de realizar as atividades de vida diária. Vamos dar uma olhadinha na comparação. Aqui uma vértebra articulada com outra num processo normal. Percebam como a linha articular aqui, eu vou grifar em vermelho, ela é lisa, retilínea, a borda do corpo é lisa e retilínea. E eu tenho um espaço aqui do disco, um espaço articular bom, onde eu diminuo agora no patológico, né, na doença, na artrose, eu diminuí o espaço articular, a borda está toda irregular, com excesso de densidade, olha a borda das articulações todas irregulares, e a formação de osteófito, que são essas pontas ósseas. Na radiografia, nós podemos observar aqui, ó, uma formação de osteófito, a borda, olha como fica branca, né? A esclerose óssea por depósito, o espaço articular diminuído. O problema do osteófito, esse bico aqui a mais, ele juntar com outro osteófito e gerar uma calcificação de uma vértebra com a outra. Chamada de anquilose essa calcificação. E essa anquilose pode acontecer na coluna inteira. O lugar que anquilosou não tem mais mobilidade. Do jeito que calcificar, calcificou. Perceba como fica, olha a estrutura esbranquiçada, né? Olha a diminuição do espaço, a formação do osteófito em uma radiografia que faz o diagnóstico de artrose. O que a gente observa aqui, ó, formação osteofitária, os osteófitos,
a diminuição do espaço articular, olha, de um corpo da vértebra outro bem diminuído, outro osteófito, com as bordas todas irregulares, né, com aquela esclerose óssea, ó, as bordas das articulações todas esclerosadas pelo processo de artrose. Bom, e as fraturas? Fratura é a perda de continuidade óssea, perda da continuidade óssea. Essa fratura, ela pode ser uma fratura completa. Uma fratura completa é uma fratura que afeta as duas corticais do osso. Então, vamos pensar aqui no fêmur. A gente vai falar de coluna, mas a gente pode pensar no fêmur aqui, que é mais simples. Ele tem a substância compacta por fora, que é a cortical do osso, cortical. E quando a fratura afeta uma cortical aqui e passa a afetar a outra cortical, nós temos uma fratura completa. Quando a fratura afeta apenas uma cortical, e essa fratura não chega até a outra cortical, é uma fratura incompleta, que as pessoas costumam chamar de osso trincado. Nós podemos ter uma fratura cominutiva. Uma fratura cominutiva é uma fratura em estilhaço, onde várias partes do osso se fragmentam. Na coluna vertebral, essa fratura cominutiva, ela é mais rara de acontecer. Mas na coluna eu posso ter uma fratura por esmagamento. A vértebra que tem essa altura, com o próprio peso do corpo, ela pode ser esmagada. Ela pode ficar assim, ó. Foi esmagada a vértebra pela pressão. É uma fratura por esmagamento. As fraturas sempre têm aspectos clínicos comuns, como dor, imobilismo. Geralmente as fraturas estão relacionadas a traumas, a impactos, mas nós temos fraturas não traumáticas, como a fratura causada pela osteoporose, que a pessoa não bate, não cai, e o osso quebra primeiro, depois ela cai, não que ela caiu e quebrou, ela quebrou e depois caiu. E a avaliação da fratura requer uma radiografia com a técnica correta, fazendo pelo menos 2 incidências de 2 articulações, uma acima e uma abaixo do local fraturado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas fraturas da coluna vertebral e depois nós falamos, conforme avançamos para as outras partes do corpo, as fraturas dos outros locais. Bom, as fraturas vertebrais, eu tenho que lembrar que nesse interior existe a medula espinal. Então a medula e a vértebra está protegendo a medula espinal, que é a medula nervosa. As fraturas elas podem ser classificadas em não graves. O que é uma fratura grave? É uma fratura que não tem o risco de lesar a medula. Por exemplo, uma fratura no processo transverso, como aconteceu com o Neymar na Copa de 2014, ou uma fratura do processo espinhoso, uma fratura da parte anterior do corpo vertebral. Essas fraturas são fraturas não graves. Ou fraturas potencialmente graves. Essas fraturas potencialmente graves, elas podem provocar lesões medulares associadas. Não quer dizer que sempre vai causar lesão medular. Quando causa lesão medular, nós chamamos de trauma raquimedular, o TRM. Trauma raquimedular. Onde são esses pontos? Nos pedículos das vértebras, nas lâminas das vértebras e na parte posterior da vértebra. Quando fratura, eu posso ter fragmentos ósseos que se deslocam e afetam a medula espinal. Tá? Bom, aqui nós podemos avaliar o corpo da vértebra, o pedículo, o processo articular, a lâmina e o processo espinhoso com perda de continuidade. E aqui é uma fratura de processo espinhoso, como aparece nesse exame de tomografia, o processo espinhoso fraturado. Isso é uma lesão não grave da coluna, apesar de ser uma fratura não grave. Ou
nós podemos observar a perda de continuidade óssea na tomografia aqui, de uma vértebra lombar, outra fratura não grave da coluna aqui no processo espinhoso da vértebra. E percebam que o local por onde passa a medula, com o líquido cérebro-espinal, está íntegro, não tem fragmento nenhum. Fratura do processo articular, fratura aqui no corpo da vértebra, mas na parte anterior, são não graves. Agora aqui eu já tenho uma fratura grave, ó. Fraturou a lâmina bilateralmente, eu tenho uma fratura que atravessou o corpo vertebral e a minha medula espinal está aqui. Então ela pode ser comprometida por esses deslocamentos ósseos, né? Isso é uma fratura por compressão ou fratura por esmagamento. A vértebra é esmagada e estoura, estilhaça, gerando fragmentos para todas as direções. Aqui nós observamos uma fratura de lâmina de vértebra, né, que potencialmente pode causar uma lesão medular. Por isso que o exame tem que avaliar, nem sempre causa, né? Mas nós temos que avaliar uma fratura do corpo, ó, uma fratura em estilhaço do corpo, outra fratura por esmagamento. Ó. Tenho múltiplos fragmentos ósseos e pode comprometer o local medular da mesma maneira que aqui, onde eu tenho lesões múltiplas do corpo vertebral. C1, Atlas, C2, Axis, C3, C4, C5 e C6 sofreu uma fratura com deslocamento ósseo para o interior do canal vertebral, quer dizer que aquela medula ela deve ter sofrido uma lesão. Isso forma o trauma raquimedular, o TRM, quer dizer que eu comprometi a vértebra, eu tenho uma lesão da coluna e uma lesão medular, onde o paciente pode evoluir para quadros de paralisia e anestesia. Ele não sente anestesia, não sente, não mexe partes do corpo. Bom, fazendo um apanhado da região cervical, C1 e C2, o Atlas e o Axis, são considerados cervical alta ou região cervical alta. Então as fraturas de Atlas e Axis são lesões altas da cervical. Aqui está o occipital, um corte frontal, o Atlas de um lado, do outro, então aqui é C1, e aqui o Axis com o dente dele apoiando o Atlas, aqui o Axis apoiando o Atlas C2. Num corte transversal, se eu fizer um corte transversal, olhar para essa imagem aqui embaixo, eu vejo o dente do Axis, aqui é o dente do Axis de C2, e em volta o Atlas, que é a C1. Olha como a abertura é grande aqui para passar a medula. C1. Quando a pessoa recebe um impacto em cima da cabeça, né, ou correndo e bate o topo da cabeça contra a parede, ou numa queda de cabeça, como acontece nos mergulhos em lugares rasos, a força pode causar lesão nessa região cervical, principalmente na região cervical alta. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece. Axis, C2, Atlas, C1 e uma fratura do occipital aqui, ó. Uma pequena fratura do occipital, uma fratura completa do occipital, do côndilo occipital. Então aqui é uma fratura do côndilo occipital. Fratura do côndilo occipital. O côndilo occipital, embaixo dele, passa o nervo que vai para a língua, que é o nervo hipoglosso. A gente observa aqui, o nervo hipoglosso vai passar por debaixo do côndilo occipital e ele vai para a língua. Quer dizer que ele teve uma fratura no côndilo occipital esquerdo, compromete o nervo hipoglosso esquerdo, no caso, e a metade esquerda da língua não tem mais contração, ela fica enrugada. Então, o paciente que teve um trauma, ele bateu a cabeça, ele não tem
Outra alteração, ele não está com problema dentro do crânio, nada, mas ele percebe que a língua dele está com dificuldade de movimentar, ele fala pastoso, fala arrastado, põe a língua para fora ela entorta, provavelmente é uma fratura do côndilo occipital. A fratura do Atlas é chamada de fratura de Jefferson. Tá? Então a gente observa aqui o axis C2, vou pôr um doisinho aqui dentro, e uma fratura aqui no Atlas. Tá? Aqui o occipital e aqui o Atlas fraturado. Então é a fratura de Jefferson, uma fratura no Atlas, como vocês observam. Aqui ó, a fratura do Atlas, o axis está no centro. Quando eu tenho a fratura do axis, né, a fratura do axis acontece geralmente no dente, tá? Geralmente no dente. E o dente do axis pode fraturar aqui o topo, o centro dele ou a base, que é classificado em tipo 1, fratura do tipo 2 ou fratura do tipo 3 do dente. A gente vai dar uma olhadinha aqui nas fraturas do tipo 1, fraturou o topo do dente do axis. Olha o Atlas aqui, a primeira vértebra cervical, o occipital e aqui C2 com fratura no dente. Ou aqui ó, C1, um corte sagital, C1, C2, o corpo aqui de C2 fraturado, e aqui é uma fratura do tipo 2. Né? Ou uma fratura mais baixa, ó, mais na base, que desprende todo o dente, é uma fratura do tipo 3, do dente do axis. Como aqui, ó, fraturou aqui, está mais próximo à imagem, uma fratura do tipo 3, que é uma fratura que pega a base do dente. Uma outra fratura do axis que pode acontecer é no processo de hiperextensão. Em acidente automobilístico é aquele chicote que a cabeça faz quando o carro breca para frente e depois ela volta para trás com muita força e ela pode fraturar os pedículos, ó, os dois pedículos. O que acontece no processo do enforcamento, por isso que veio os dois nomes dessa fratura. Quando fratura o pedículo do Atlas, quando fratura o pedículo do axis bilateralmente, essa fratura chama fratura de Hangman ou é a fratura do enforcado, tá? É que a gente vê o pedículo fraturado. Nessa imagem, o Atlas aqui em cima, o dente do axis e aqui quebrou o pedículo da vértebra. Desloca, né, o segmento, olha a fratura do pedículo, o pedículo rompido. Isso é a fratura do enforcado ou fratura de Hangman. Uma outra lesão vertebral é a diferença de espondilólise e espondilolistese. Lise é a quebra, então espondilólise é uma fratura. Onde acontece essa fratura? Na parte interarticular da vértebra. O que é a parte interarticular? Vamos pôr uma vértebra aqui de perfil, o corpo da vértebra, o pedículo, vem o processo articular superior, o processo articular inferior, a lâmina e o processo espinhoso. Uma fratura na parte interarticular é na parte entre os processos articulares. Aqui é o processo articular superior, processo articular inferior e nessa porção pode se quebrar. A espondilolistese é o escorregamento da vértebra. É quando a vértebra escorregamento, é quando a vértebra se desloca. Ela pode se deslocar sem fratura. Eu posso ter apenas a espondilolistese. Como eu posso encontrar pessoas que têm a espondilólise, quebrou, então essa porção aqui quebra, e depois ela escorrega. Quer dizer que é uma espondilolistese que promoveu uma espondilólise. Vamos dar uma olhadinha. Melhor incidência para ver a espondilólise é o oblíquo da coluna, que é o sinalzinho do Scott Dog. E se a gente lembrar do Scott Dog, processo articular superior é a orelhinha dele, processo articular inferior é a patinha da frente e a parte interarticular, onde quebra, é o pescoço do cachorro. Por isso que fala que a fratura, a espondilólise, é quando o cachorro usa a coleira, o sinal da coleira.
Então se a gente olhar aqui, ó, a orelhinha dele, o pescoço, focinho dele, o olho, e aqui a patinha tá boa, a parte interarticular tá boa. Agora nesse aqui, ó, processo articular superior, processo articular inferior, tem uma linha de fratura aqui, ó. Tem uma linha de fratura e esse é o sinal da coleira no cachorro. Vamos aqui, ó, esse desenho aqui, ó, a fratura, e nós podemos observar aqui a fratura, a espondilólise. O que acontece? A espondilólise quebrou e quando essa vértebra quebra, ela se solta e escorrega para frente. Aí gerou uma espondilolistese. Vamos observar aqui, ó. Corpo, pedículo, processo articular superior, processo articular inferior e a parte interarticular íntegra. Vou até apagar para vocês verem que tem continuidade óssea. Mas onde está a seta vermelha? Processo articular superior, processo articular inferior, e aqui uma fratura da parte interarticular, ou nessa imagem à direita, processo articular superior e inferior, a parte interarticular íntegra, e aqui eu tenho o processo articular superior e o inferior, uma fratura. Olha como as outras estão íntegras, não tem lesão nenhuma. Então isso é uma espondilólise. Observando essas duas imagens, observem que a coluna vem e essa vértebra aqui está para frente, ó. Então aqui é uma espondilolistese. E quando eu tenho a fratura, é uma espondilólise. E aqui é uma espondilolistese. Doenças reumatológicas não são as doenças mais comuns, mas uma delas é a PEA, chamada de pelve espondilite anquilosante. Uma doença autoimune onde as vértebras, o espôndilo, a vértebra, sofre um processo inflamatório que calcifica uma na outra, desde a pelve até o topo da cabeça. Quer dizer que essa doença ela vai causar grande impacto funcional do jeito que calcificar a pessoa fica. Ó. Ela não consegue mais ter mobilidade, ela vai ficar assim para sempre. Aí nós podemos observar que há grande depósito de cálcio, ó, na frente das vértebras, e isso gera um processo de calcificação atrás também, ó. E as articulações que eram móveis, elas passam a ficar fixas. Isso desde a pelve até a base do crânio. Então isso chama-se pelve espondilite anquilosante. Um outro processo é a calcificação do ligamento longitudinal posterior. O ligamento longitudinal posterior passa atrás do corpo da vértebra e aqui a gente vê uma massa calcificada e ele vai incomodar a medula espinal, vai causar desordens motoras e sensitivas, aquele calcificado, né? Calcificação do ligamento longitudinal posterior. Na ressonância magnética, o ligamento longitudinal posterior normal é essa linha escura com hipossinal, e quando ele começa a ficar espesso, ele ainda não calcificou aqui, ele começa a ficar espesso que ele está num processo inflamatório e em pouco tempo ele vai gerar a calcificação. Vamos ficar atento quanto a isso, ó. A linha do ligamento longitudinal posterior, como está espessa, e aqui em vários cortes seriados, ó, ele vai aumentando e vai pressionando a medula, que fica na região posterior, o tamanho do ligamento longitudinal, incomodando a medula espinal. Isso é o espessamento por calcificação posterior do ligamento longitudinal posterior. Falando de malformações, nós temos as malformações vertebrais, onde a vértebra não forma com aquele corpo inteiro. Às vezes ela desenvolve um lado do corpo e o outro lado não. E a vértebra fica como se fosse uma cunha, né? Ela faltou desenvolver o restante do corpo. Isso vai gerar alterações posturais. Aqui no recém-nascido a gente vê uma vértebra em cunha aqui, ó. Uma outra vértebra em cunha. Claro que
um achado nessa época, porque a pessoa não apoia, o recém-nascido não apoia, foi feito justamente para ver a posição da sonda, né, no paciente. E com o avançar do tempo, essa vértebra em cunha, ó, ela vai causar desequilíbrios posturais, ela vai alterar a postura. Aqui numa reconstrução 3D, uma vértebra em cunha, a gente vê que já tem um certo grau de escoliose por conta dessa vértebra. Uma outra alteração do desenvolvimento é a não formação do processo espinhoso. O que acontece é as lâminas não se desenvolvem, então essas lâminas elas não se encontram na parte posterior e aqui para o desenvolvimento assim. E o que acontece? A medula e a meninge podem extravasar. Às vezes, só escapa a meninge, chama meningocele. Às vezes escapa tanto medula quanto meninge. Aí nós vamos dar o nome de mielomeningocele. Isso vai ter alterações funcionais importantes por conta da lesão medular. A gente vê aqui, ó, essa bolsinha dilatada. É uma meningocele. Uma meningocele. A medula está aqui dentro ainda. Meningocele. É muito comum na região sacrococcígea. Aqui é uma mielomeningocele. Se vocês observarem essas linhas mais escuras, é a parte da medula que está extravasando. E também pode acontecer, lógico, na região cervical, mas a gente pode ter mais alto, né, a medula aqui dentro, que são casos mais graves de malformação.